paz seja na sua casa. Mais uma vez nós estamos juntos pela Leme Web TV e pela TV SP2, canal 4. O assunto hoje é sobre prosperidade. Algo que circula por aí e todo mundo quer e todo mundo anseia por isso. A prosperidade. E primeiramente nós temos que ter a prosperidade espiritual para acontecer a carnal. Mais uma vez eu digo aqui que Jesus Cristo nos ensinou assim: buscai primeiro o reino e a justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a prosperidade é algo maravilhoso que Deus se agrada muito em nos dar. A prosperidade, mas a prosperidade verdadeira. Não aquela prosperidade que é pregada aí fora, aquela troca de favores, né? Que Deus não se agrada disso. Então, a prosperidade. E quem não quer ser próspero? E quem não quer prosperar? Todos os homens, todos nós, todo ser humano quer isso. Em todas as áreas. Só que hoje em dia, visa-se muito a prosperidade financeira, a prosperidade material. É claro que isso é bom. E quem dizer que é ruim é mentiroso. Mas Jesus nos ensina dessa maneira. Nós temos que procurar primeiro o reino e a justiça de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A prosperidade espiritual é a que nós temos que buscar primeiro. Mas hoje nós vamos falar dessa prosperidade. A prosperidade material. E um pouco da espiritual também. Eu quero começar por Salmos, capítulo 35, versículo 28. Olha como Deus se agrada da prosperidade. Diz assim, olha, Salmos, capítulo 35, versículo 28. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do meu louvor todo dia. Então, Salmos, capítulo 35, versículo 27 e 28 diz sobre a prosperidade. E eu vou ler novamente para que isso entre dentro do seu coração. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então o Senhor é engrandecido quando um servo dele é próspero. Quando um servo dele adquire graus espirituais e depois em seguida bens materiais e assim vai. Mas o Senhor aqui na palavra dele diz assim que ele se alegra. E ele ama, olha só que bacana, e o qual ama a prosperidade do seu servo. Então quando o Senhor vê um servo dele prosperando, ele se alegra. Eu te pergunto, qual pai que quando o filho faz uma faculdade de medicina, quando o filho faz uma faculdade de direito, enfim, quando o filho é bem sucedido no trabalho, nos estudos, tem um bom casamento, tem uma vida tranquila, qual pai que não se alegra com isso? Qual pai que deseja que o filho fique nessa vida só com isso, com coisas ruins, com coisas que não são boas, com dívidas, com isso, com um casamento ruim, enfim, nem pai. Quando um pai vê isso num filho, eu creio que tem algum pai me ouvindo agora, você vai saber o que eu estou falando. E você também, se for filho, vai saber o qual e quanto é importante um pai e uma mãe. Quando um pai vê um filho em situações difíceis, ele corre para ajudar. Ele se desdobra inteiro para ajudar. Às vezes ele aperta dali, aperta daqui para poder ajudar o filho. Porque ele não gosta de ver o filho em situações que não são boas.
E o Senhor Jesus, ele diz assim na palavra dele, que se o homem sabe dar boas coisas aos filhos, quem dirá o Pai que está no céu? Então o Pai não se agrada de jeito nenhum de ver o filho em situações complicadas. É que muitas vezes a gente pega o problema com a própria mão. Às vezes o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer algo, e você às vezes, pelo jeito de agir, pelo jeito de pensar, pelo jeito do seu dia a dia, você começa a trazer problemas com a sua própria mão. E ainda assim o Senhor, o Pai que está na glória, Ele nos ajuda. Ele sempre dá um jeitinho para nos ajudar. Então, isso deixa bem claro o seguinte, que o Pai, Ele ama ajudar o Filho. O Pai ama o Filho, ver o Filho prosperando. E isso é maravilhoso. E Salmos, capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu furor, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Olha aqui que o Senhor fala. Às vezes a gente está de um jeito que a gente está chorando, tudo. O Senhor manda um recado para você. O Senhor manda um recado para aquele que está triste, com tantas situações difíceis. Ele fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha alma, na minha prosperidade, não vacilarei jamais. A prosperidade é muito maravilhosa, mas a prosperidade de Cristo, a prosperidade de Jesus. E quando um homem adquire prosperidade, vamos falar da prosperidade material. Existe muito disso. Muitas pessoas vêm para a igreja e chegam na igreja assim, no fundo do poço, lá embaixo mesmo, cheio de problemas. E aí o Senhor vai começando a arrumar. Devagarzinho o Senhor vai começando a arrumar. Até que ela chega num ponto de prosperidade. E ela começa a adquirir uma coisa, começa a adquirir outra, e vai indo, vai indo. Existe um perigo muito grande aí. O perigo que Jó nos ensina. O perigo que Jó fala assim para a gente, toma cuidado. Você quer ver uma coisa? A palavra de Jó, o livro de Jó, capítulo 21, versículo 12 e 13. Diz assim, olha. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Porque em cada situação da nossa vida, sempre tem uma palavra, sempre tem uma parte da Bíblia, sempre tem algo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, para a gente poder prosperar, para a gente poder ser bem sucedido. E olha só, olha o perigo também da prosperidade. Jó, capítulo 21, versículo 12 e 13. Diz assim, versículo 12. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa, e alegre-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Então é assim, olha, o homem quando começa a prosperar sem Cristo, sem Deus, ele vai prosperando muito bem. Ele prospera, e vai, prospera. E ele começa a gastar os dias dele na prosperidade. Ele começa a vaidade, ele começa a esnobar as pessoas, ele começa a não dar mais valor nas coisas de Deus. Ele só se interessa em passear, em se vestir, em comprar isso, comprar aquilo, e adquirir isso, adquirir aquilo. E aí ele começa a se esquecer do que diz aqui, olha, em Jó, capítulo 21, versículo 13, que diz assim, na prosperidade ganham os seus dias, e no momento descem à sepultura. Nós temos que ter caminhos corretos. Por exemplo, você começou a prosperar, glória a Deus por isso. Deus te abençoe, que dê em dobro para você, como Deus deu para Jó. Mas acontece que na tua prosperidade,
Não se esqueça nunca de quem te prospera. Não esqueça nunca de saber que o alimento que você coloca sobre a mesa, o que você veste, o que você calça, tudo não vem de você, vem de Cristo. Está escrito na palavra assim, olha, a porta que Deus abre, o homem não fecha, mas a porta que Deus fecha, o homem também não abre. Está escrito. Então, na tua prosperidade, vamos dizer a prosperidade, como é que funciona. Deus te deu prosperidade. Você vai bem na tua empresa, você vai bem no teu trabalho, você está adquirindo bens, mas não se esqueça do teu próximo. Não se esqueça do teu próximo. Tem uma ilustração que diz assim, olha, é uma ilustração. Estava um homem na praça, e esse homem viu Jesus e correu naquela multidão e ele falou assim: Senhor Jesus, eu gostaria muito que o Senhor fosse jantar na minha casa. E o Senhor disse assim para ele: ô meu filho, eu vou sim. Que hora que eu posso ir? Ah, Senhor, quando for 8 horas, 7 horas da noite. Tá bom, Senhor, 7 horas da noite eu vou estar esperando o Senhor. E aquele homem era muito próspero. Ele tinha bens, ele era próspero. E Jesus disse assim para ele: tá bom, 7 horas eu estarei na tua casa. Ele correu para a casa dele. Ele falou para os empregados dele assim: olha, faz o melhor jantar. Coloca o que for de melhor sobre a mesa. Olha, lá assa lá frango, assa lá cordeiro, assa lá... Olha, faça um banquete. Coloque os melhores talheres, porque Jesus vai vir almoçar na minha casa hoje. E perguntaram assim para ele, um dos empregados: que hora, patrão? Olha, o nosso mestre vai chegar às 7 horas da noite. Por isso, eu quero tudo impecável, às 7 horas da noite, tudo impecável sobre a mesa. Talher, copos, vinho, assado, enfim, um banquete. Aquele homem foi, se arrumou, falou para os familiares deles ficarem prontos, porque o mestre iria jantar na casa dele. Um homem muito próspero, que Deus deu uma grande prosperidade para ele. Aí chegou às 6:30, ele todo eufórico, se preparando. Daqui a pouco, 15 para 7, ele todo ansioso. 7 horas. 7 horas, aquele homem disse: o mestre deve estar chegando. E de repente, bateu na porta. E ele disse: olha, o mestre chegou. O nosso Senhor Jesus chegou na minha casa. E foi aquela correria, e foi aquela coisa. A hora que ele abriu a porta, não era Jesus. Era alguém que falou assim para o Senhor: eu estou com tanta fome. O Senhor não tinha um prato de comida para me dar? Aquele homem falou: não, agora não. Olha, dá licença, tchau e vai embora. Fechou a porta. Aí quando deu 7:30, 8 horas, 8:30, bateu na porta. Agora é Jesus. Agora é Jesus. Vamos abrir a porta. Corre abrir a porta que é Jesus. Abriu a porta. Não era Jesus. Era outra pessoa. Uma mulher com 2 crianças. Olha, meus filhos estão aqui. Eles não comeram nada o dia inteiro. O senhor não tinha um pouco de comida para me dar? Não, agora não. Já são 8:30, daqui a pouco o nosso Senhor Jesus chega. Tchau.
Por favor, vai embora. Fechou a porta. Quando deu 10 horas da noite, ele já estava meio que desanimado. Agora é o Senhor, né? Até eu já estou com fome, já esperando Jesus, e até agora ele não veio. Daqui a pouco, ele abriu a porta e novamente uma pessoa pedindo o que comer e o que beber. Ele já estava meio saturado. Só, por favor, vai embora, nem fala nada que... Olha, por favor, vai embora. Aquela pessoa se entristeceu com as outras duas e foi embora. Aí ele tinha uma certa esperança que Jesus vinha. E ele sentou, deu 10h30, deu 11 horas, deu 15 para meia-noite, ele ficou triste. Falou assim para os empregados, olha, você vai fazer uma coisa, tira tudo da mesa, guarda todos os talheres, guarda todos os copos, guarda tudo. Olha, pega essa comida aí, ele já estava meio nervoso, pega essa comida aí, joga tudo fora, porque eu não quero mais saber de nada disso daí. E amanhã eu vou me encontrar com Jesus, e eu quero saber por que ele não veio na minha casa. Ele marcou comigo e não veio na minha casa, pode jogar toda essa comida fora. E ele foi dormir, e no outro dia, ele foi até a praça procurar Jesus. E Jesus estava lá com os pobres. Jesus estava lá com os menos favorecidos. E Jesus conversando lá, ele chegou na frente de Jesus e falou, mestre, Jesus, poxa, eu esperei o Senhor tanto, mandei preparar a melhor comida, eu deixei a mesa linda, maravilhosa, por que o Senhor não foi? O que eu fiz para o Senhor não ir na minha casa? O Senhor olhou para ele e disse assim, eu fui na tua casa. Não, Senhor, eu sinto muito, mas o Senhor não foi na minha casa. Jesus disse assim, fui. Olha, ele disse, olha, mestre, o Senhor me desculpe, mas o Senhor não foi. O Senhor disse assim para ele, olha, eu fui 3 vezes na tua casa. Eu bati 3 vezes na tua casa. E você não me atendeu. Senhor, quando que o Senhor foi na minha casa que 3 vezes eu não te atendi, Senhor? Ele falou, quando os meus pequeninos foram na tua casa pedir o alimento da tua prosperidade, você fechou a cara na porta deles. E quando você fechou a porta na cara deles, você fechou na minha também. Aquele homem entristecido, ele abaixou a cabeça, porque ele percebeu que aquele que nega um prato de comida, aquele que nega um cobertor, aquele que nega uma blusa de frio para quem está passando frio, aquele que nega, que fica sentado na sua prosperidade e fica olhando só por cima e esquece de olhar embaixo daqueles que não foram favorecidos como ele. E aquele homem se entristeceu muito. E ali ficou uma lição muito grande para a gente saber o seguinte, que quando Deus te dá a bênção, que quando Deus prosperar os teus caminhos, não se esqueça, não se ensoberbeça, não fique orgulhoso, não desfaça de ninguém. O que você puder ajudar, você ajude. Se alguém bater na tua casa com frio, dá uma roupa, dá um agasalho. Tem gente que diz, sabe o quê? Eu ajudo as pessoas. Quando alguém vem pedir na minha casa, o que eu tenho eu dou. Sabe o que muitas pessoas dão? Na prosperidade que Deus deu. E aí que está o grande perigo da prosperidade. Na prosperidade que Deus te deu, quando alguém bate na tua porta, você fala, eu ajudo sim.
Talvez você pegue aquela roupa velha que não tem nem condições de uso mais. Talvez alguém, e se você conhecer alguém desse jeito que faça isso, vai até ela, diga assim, não faça mais isso. Porque quando Deus te deu a prosperidade, quando Deus te deu, Ele te deu o melhor. Dê o melhor também. Não deixe o que bate na sua porta e você dê resto. Olha, se alguém bater na casa, na tua porta com fome, o que você comeu no almoço, dê o que você comeu no almoço. Aquele pãozinho, seja com manteiga, mas o que você comeu, dê para ele também. Porque você fazendo isso, você vai amontoar bênçãos sobre a tua vida, você vai acumular bênçãos sobre a tua vida. Aí Jesus vai te olhar do céu e vai te dar cada vez mais. E é desse jeito que nós temos que agir na prosperidade. E quando Jó diz aqui, olha, na prosperidade gastam seus dias, em Jó capítulo 21, versículo 13, diz assim, na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. De repente você gasta com tanta coisa, e você esquece do teu próximo. E o segundo maior mandamento que Deus nos deixou é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desse mandamento nós temos que ter cuidado para cumprir. Então, veja bem, e tem um detalhe também que eu queria acrescentar, a prosperidade, que eu ouço muito por aí. A prosperidade vem do trono de Deus. E é Deus que nos dá. E eu repito mais uma vez, meu irmão, para que isso entre no teu coração, para que você saiba, o ser humano tem que saber que tudo que nós temos, isso, tudo vem de Deus. É por isso que eu ensino uma coisa na igreja, antes de eu entrar numa parte que eu queria entrar, eu ensino uma coisa na igreja. Toda vez que você vai no mercado, e você vai lá, compra lá as suas coisas, e chega, põe na sacolinha, quando você chega na sua casa, você vai guardando no armário o que tem que guardar no armário, o que você vai guardar na geladeira, você coloca na geladeira, e você se esquece de uma coisa. Eu vou te ensinar algo agora, que eu ensino para os meus filhos, eu ensino para a igreja, é o meu dia a dia, a minha missão. Quando eu vou no mercado e compro alguma coisa, enfim, quando eu chego em casa, eu coloco tudo sobre a mesa, a sacolinha, e antes de guardar, eu faço uma pequena oração, simples, de agradecimento, porque tem muita gente que pede, e pede, e pede, e pede, e pede para Jesus, e pede para Jesus, mas nunca lembra de agradecer Jesus. Quando você comprar aquela comida, você coloca sobre a mesa. Você estende as tuas mãos e diga, Senhor, obrigado por esse alimento. Jesus, obrigado por o Senhor ter me dado condições de comprar esse alimento, de poder alimentar a minha família. Outra coisa, quando você vai preparar um alimento que você coloca sobre a mesa, sabe o que você faz? Ore a Deus, agradeça também aquele alimento. Uma dica também que eu vou dar, é uma dica que vai ser um pouco do contexto, mas é necessário falar isso. Sabe que às vezes destrói, ou destrói não, mas às vezes sim, mas o que distancia uma família dos filhos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, é justamente uma coisa. De repente você coloca, de repente no almoço não dá tempo, porque às vezes é corrido, está trabalhando, mas procura fazer uma refeição, uma só no dia, pelo menos. Se puder fazer mais, amém. Se não puder, mas pelo menos uma refeição
Faça com a sua família. Sente lá o pai, a mãe, sente lá o seu filho, a sua filha, o seu neto. Sabe, coloque a mesa e depois faça uma oração toda a família. Isso aproxima a família. Isso faz bem para a família. É uma dica que eu estou dando, mas vamos voltar para o contexto aqui, para a prosperidade. Então a prosperidade com Cristo é você adquirir bênçãos espirituais, materiais, e nunca se esquecer daquele que necessita, daquele que passa fome, passa frio, passa sede, passa necessidade. Quando Deus te dá aquilo que você tanto almeja, faça o bem, ajude o teu próximo, faça, mas o que faz a mão direita não saiba a esquerda. Tem pessoas que ajudam e saem falando para todo mundo que ajudou. O teu galardão não vem de Deus. Então, quando você fazer uma caridade, você ajudar alguém, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Amém. Bom, vamos lá. Prosperidade. Glória a Deus por isso. Como adquirir essa prosperidade? Estando na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, pedindo a Deus. E era nesse ponto que eu queria entrar agora. Pedir. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. A questão de pedir. Olha que coisa tremenda que fala a palavra de Deus. João, capítulo 13, versículo 13 e 14. João, capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu vou ler de novo para entrar essa palavra no teu coração. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que palavra, mas tem uma palavra aqui que diz assim, olha, pedir. E às vezes eu vejo muitos aí fora dizer assim, eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino isso, eu determino aquilo para Deus. Até hoje eu não entendi isso daí. Por quê? Porque quando você determina algo é porque você manda. Se você é patrão, se um empregado vir falar para você, ó, eu determino que você me aumente o meu salário agora. Ué, a tua reação não sei qual é. A minha seria, falar assim, olha, eu determino agora, passa lá no departamento pessoal, ou, se não, você se retrate do que você falou aí, porque você parece que confundiu as bolas aí. O patrão sou eu e você é o empregado. Então você não determina nada. Ou se você é empregado, você chegar para o teu patrão e dizer assim, olha, eu determino que a partir de hoje você vai me dar um aumento. Cuidado com esse negócio aí, viu? Essa história de determinar é complicado. A palavra de Deus não fala para você determinar. A palavra de Deus fala para você pedir. Pedir e dar-se-vos-á. E eu vou ler de novo. João, capítulo 13, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você percebeu aqui que não tem nenhuma palavra de determino, eu determino a bênção, eu determino a bênção, eu determino isso, eu determino aquilo. Não é por aí não. Ah, pastor, eu vejo que dá certo. Olha, irmãos, vamos ver no último dia. Mas eu costumo dizer assim, que nós temos a doutrina dos apóstolos. E toda a palavra é doutrina dos apóstolos. E João escreveu aqui, ele era apóstolo.
E eu, só para confirmar isso daqui, desculpa se eu estou sendo insistente, mas eu vou insistir numa palavra aqui, de novo, João capítulo 13, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedirdes. Então não chega para Jesus não com o narizinho empinado, eu determino, ou sei lá, chega humilde. Chega chorando, chega com o coração quebrantado, chega com o coração aberto para Jesus, chega com o coração, sabe, realmente de filho para pai. Sabe? De filho para pai. Quando você fazer isso, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, que você vai prosperar muito na tua vida. E é o que eu desejo para a tua vida. É o que eu oro sempre para que Deus venha prosperar o caminho daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Mas prosperar primeiro espiritualmente, depois materialmente. Porque está escrito, digo de novo, buscai primeiro o reino e a justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, mais uma vez eu te agradeço pela tua atenção. E em outros estudos eu gostaria muito que você seguisse para eu poder ensinar a palavra. É maravilhoso você ensinar a palavra. Então, eu te agradeço por mais uma vez você ter me recebido. E eu queria fazer uma oração dentro da tua casa. Mas não precisa de copo d'água não, viu? A Bíblia nos ensina assim, e eu falo e vou falar sempre aqui. Jesus nos ensinou dessa maneira: a minha paz vos dou, e a minha paz vos deixo. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, que o Senhor venha prosperar os caminhos dessa vida. Que o Senhor venha abrir as portas, porque está escrito assim, Jesus, que a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Que esta vida venha ser abençoada por Ti, Senhor. E que ela venha aprender, não determinar nada, mas sim pedir, porque assim está escrito na Tua palavra. Que ela venha pedir e ela venha receber, para a honra e para a glória do Seu nome. Amém, Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir e estivermos vivos até lá. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus Cristo.